Você saberia dizer se convive com alguém problemático, seja em um relacionamento, na família ou até mesmo no trabalho? Muitas pessoas, mesmo vivendo em ambientes com indivíduos complicados, não sabem como lidar e, o mais importante, não sabem como reagir de forma a interromper esse ciclo. Quando tudo já foi tentado para amenizar a situação e mesmo assim não houve resolução, isso talvez signifique que seja a hora de deixar essa pessoa ir ou de sermos nós a partir. Antes de você responder, trago 12 questões que podemos abordar antes de dar uma segunda chance àquela pessoa que nos magoou profundamente. Vamos começar. A mudança pode levar tempo, segundo a perspectiva estoica e psicológica. Tanto o estoicismo quanto a psicologia reconhecem que a mudança de comportamento é um processo que requer tempo, esforço e persistência. O estoicismo ensina a importância da paciência e da compreensão de que o progresso humano é gradual. A psicologia, por sua vez, oferece técnicas e teorias sobre como as mudanças ocorrem dentro do indivíduo, enfatizando a importância do ambiente, suporte e motivação interna. No vasto jardim do conhecimento humano, onde as árvores da sabedoria se erguem soberanas, a filosofia estoica ocupa um lugar de destaque, nutrindo-se das profundas raízes estabelecidas por Zenão de Cítio, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Suas folhas, banhadas pela luz da razão, sussurram ao vento ensinamentos de fortaleza, virtude e a aceitação da natureza das coisas. Em harmonia com este coro antigo, vozes contemporâneas da psicologia se juntam à melodia, tecendo um diálogo entre o passado e o presente sobre a natureza da mudança. Não exijas que as coisas aconteçam como desejas, mas deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida fluirá bem, ensinou Epicteto, ecoando a essência do estoicismo. Esta aceitação da realidade, no entanto, não nos impede de buscar a melhoria pessoal e a transformação. Ao contrário, ela nos oferece um terreno firme sobre o qual podemos construir. A mudança, seja ela interna ou externa, é uma viagem que demanda tempo. Como Sócrates, o pai da filosofia ocidental, uma vez dialogou com seu aluno Platão, não é o conhecimento que chega rápido que perdura, mas aquele que é adquirido com esforço e gradualmente nutrido, que se fixa na alma. Esta é a essência da mudança, segundo a perspectiva estoica e psicológica. Um processo gradual que requer paciência, persistência e um compromisso inabalável com a automelhoria. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo, refletiu em suas meditações sobre a natureza transitória da vida e a importância de viver de acordo com a natureza. O tempo é um rio, um violento fluxo de acontecimentos, vislumbrado uma vez e já arrastado por ele e desaparecido. Neste fluxo constante, a mudança é inevitável, mas também é uma oportunidade para exercitar nossa virtude e crescer em conformidade com a razão. A psicologia moderna, com suas diversas teorias sobre a mudança de comportamento, ressoa com a visão estoica. Ela reconhece que a mudança é um processo multifacetado, influenciado por fatores internos e externos, e que a autoconsciência e a autorregulação são essenciais. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ensina que mudar nossos padrões de pensamento pode alterar nossas emoções e comportamentos, um conceito que encontra paralelo na máxima estoica de que não são os eventos em si que nos perturbam, mas sim nossas interpretações desses eventos. No diálogo entre o estoicismo e a psicologia, emerge uma verdade universal. A mudança requer tempo, porque é através do tempo que a experiência e a reflexão podem fazer seu trabalho, moldando-nos em indivíduos mais sábios e resilientes. Como um rio que lentamente esculpe o cânion, a mudança profunda e duradoura é obra do tempo. Nesse espírito, convidamos a todos a abraçar a jornada da mudança com coragem e paciência, que possamos ser como o carvalho estoico, cujas raízes profundas nos mantêm firmes diante dos ventos da adversidade, enquanto suas folhas dançam graciosamente ao sopro da transformação. Pois, como ensinou Aristóteles,
Somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. E é na forja desse hábito, ao longo do tempo, que a verdadeira mudança ocorre. Aprofunde-se ainda mais sobre o conhecimento estoico, adquirindo nosso e-book. Vou deixar o link nos comentários para que você possa se tornar uma pessoa ainda mais sábia. Seja fiel aos seus valores sempre. O estoicismo coloca grande ênfase na virtude e na vida de acordo com a razão. Ser fiel aos seus valores significa não comprometer seus princípios morais, mesmo quando confrontado com desafios ou tentações. Esta é uma base sólida, não apenas para a autoestima, mas também para a tomada de decisões éticas. Na tapeçaria intrincada do universo, cada fio é tecido com o propósito de refletir a ordem e a virtude inerentes à natureza. Nesse vasto desenho, os estoicos nos ensinam a ser como o rochedo contra o qual as ondas incessantes do destino se quebram. Tua tarefa é ser firme no que controlas e resignado ao que não controlas, dizia Epicteto, um escravo que se tornou um dos mais ilustres filósofos estoicos. Esta máxima reflete a essência de ser fiel aos próprios valores, uma verdade que transcende as eras e encontra eco em corações determinados a cultivar a virtude. A fidelidade aos próprios valores é a bússola que guia o sábio através das tempestades da vida. Marco Aurélio, cuja sabedoria governou não apenas um império, mas também o seu íntimo, nos aconselha: a felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Se nossos pensamentos estão alinhados com nossos valores mais profundos, então nossas ações, por sua vez, refletirão essa harmonia, criando uma vida marcada pela integridade e pelo propósito. Mas o que significa ser fiel aos seus valores? Sócrates, o pai da ética, desafiava as convenções de Atenas com uma simples questão: como deve viver o homem? Esta interrogação não é apenas um convite à reflexão, mas um chamado à ação. Para os estoicos, viver de acordo com os valores significa abraçar a virtude como o bem supremo, reconhecendo que a verdadeira felicidade deriva não da posse de bens externos, mas do cultivo do caráter. Em 399 a.C., Sócrates foi levado a julgamento sob as acusações de corromper a juventude de Atenas e de não reconhecer os deuses que a cidade reconhecia, mas introduzir divindades novas. Em um julgamento que é amplamente reconhecido como injusto e motivado mais por questões políticas do que por verdadeiras preocupações morais, Sócrates foi condenado à morte. Diante da sentença, Sócrates teve a oportunidade de fugir de Atenas, graças aos esforços de seus amigos e discípulos que arranjaram um plano para sua fuga. No entanto, fiel aos seus princípios e valores, Sócrates escolheu não escapar. Ele argumentava que, ao longo de sua vida, havia seguido as leis de Atenas e que fugir significaria violar esses mesmos princípios. Para Sócrates, seria incoerente viver buscando a verdade e a virtude e, no fim, agir contra sua própria consciência e os preceitos que sempre defendeu. Assim, Sócrates aceitou sua sentença com tranquilidade, bebendo uma taça de cicuta, um veneno mortal. Seus últimos momentos, conforme descritos por Platão, discípulo de Sócrates, em sua obra Fedão, foram passados em discussão filosófica com seus amigos sobre a imortalidade da alma, demonstrando seu compromisso inabalável com a filosofia até o fim. A morte de Sócrates é frequentemente interpretada como um testemunho supremo de integridade e de fidelidade aos seus valores. Ele preferiu enfrentar a morte a comprometer seus princípios, tornando-se um mártir da verdade e da justiça. Sua vida e morte continuam a inspirar a reflexão sobre a importância da ética, da integridade pessoal e do compromisso com a busca pela verdade. Aristóteles, com sua Ética a Nicômaco, amplia esse diálogo, argumentando que a excelência moral é alcançada através da prática deliberada e da moderação. Encontramos nossa virtude na justa medida, ele nos ensina, lembrando-nos de que a fidelidade aos valores frequentemente exige o equilíbrio entre os extremos. Em tempos modernos,
essa busca pela autenticidade e pela integridade continua relevante. Psicólogos e pensadores contemporâneos exploram a importância da congruência entre valores, pensamentos e ações como chave para o bem-estar psicológico. Carl Jung, profundamente influenciado pela filosofia antiga, ressaltava a importância da individuação, o processo de tornar-se plenamente si mesmo, como o caminho para a realização pessoal. Diante do espelho da alma, o estoico reflete sobre suas escolhas e ações, sempre perguntando: isso está de acordo com a natureza? Isso é virtuoso? Na quietude da reflexão, a verdade ressoa. Ser fiel aos seus valores não é apenas um ato de coragem, mas uma expressão da mais alta liberdade. Como um navio que ajusta suas velas para capturar o vento, assim deve o homem ajustar sua vida para capturar a essência da virtude. Neste diálogo eterno entre o antigo e o moderno, entre o estoico e o psicólogo, emerge uma verdade inabalável. A fidelidade aos próprios valores é o alicerce sobre o qual uma vida significativa é construída. Que possamos então abraçar essa jornada com a determinação de Sêneca, que nos aconselha: não nos afastemos da nossa rota para seguir os passos de outro. Cada um deve andar conforme sua natureza e seu desígnio. E assim, fiéis aos nossos valores, trilharemos o caminho da virtude, iluminados pela sabedoria que transcende o tempo. A significância do arrependimento estoico. O arrependimento, do ponto de vista estoico, não é visto como um fim, mas como um ponto de partida para o crescimento pessoal. Reconhecer os próprios erros e sentir arrependimento é importante, mas mais crucial é a ação subsequente de aprender com esses erros e fazer melhor no futuro. No campo filosófico onde nascem as ideias que moldam a existência, o arrependimento estoico emerge como um broto singular, enraizado na profunda terra da reflexão moral. Para o estoico, o arrependimento não é uma mera expressão de pesar, mas um passo vital na jornada do autoaperfeiçoamento e na reconciliação com a ordem natural do cosmos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, contemplava a impermanência e a falibilidade humana, reconhecendo nelas não apenas a inevitabilidade do erro, mas também a oportunidade para o crescimento. Quando errares, apressa-te em te corrigir, aconselhava, vendo no arrependimento uma porta para a transformação pessoal, não através da autocondenação, mas pela aceitação serena das próprias limitações. Epicteto, com sua sabedoria austera, ensinava que não são os eventos externos que nos perturbam, mas sim nossos julgamentos sobre eles. Neste contexto, o arrependimento estoico se torna um ato de reavaliação interna, um questionamento dos julgamentos equivocados que levam ao sofrimento. Não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece conosco que importa, ele afirmava, encorajando a introspecção como meio de superar os erros. Sêneca, o estadista e dramaturgo, oferecia uma visão sobre o arrependimento, entrelaçada com a ideia de clemência, tanto em relação aos outros quanto a si mesmo. A clemência é o fortalecimento da alma, dizia, sugerindo que o verdadeiro arrependimento envolve não apenas o reconhecimento do erro, mas também a generosidade para consigo e com os outros na busca pela reparação. A filosofia estoica, ao abordar o arrependimento, não o vê como uma fraqueza, mas como um indicativo de virtude. Uma capacidade de enfrentar a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo com coragem e clareza. Neste processo, o indivíduo é chamado a exercitar a prosoche, ou atenção consciente, voltando-se para dentro, examinando suas motivações e escolhas e ajustando seu curso de ação para alinhar-se mais estreitamente com a virtude e a razão. No diálogo contemporâneo sobre o erro e o crescimento pessoal, a psicologia positiva e as teorias do desenvolvimento humano ecoam essa visão estoica, enfatizando a resiliência, a aprendizagem com os erros e a capacidade de transformar falhas em degraus para o autoaperfeiçoamento. O erro, nas palavras do filósofo contemporâneo Alain de Botton, é a escola da sabedoria.
reiterando a importância do arrependimento como um veículo para a aprendizagem e o desenvolvimento moral. Assim, a significância do arrependimento estoico reside não na autocomiseração ou na ruminação sobre falhas passadas, mas na capacidade de usar cada erro como um catalisador para o crescimento, um lembrete da nossa humanidade compartilhada e um convite à transformação pessoal. Em cada momento de arrependimento, somos convocados a refletir, recalibrar e avançar com renovada determinação em direção à virtude, lembrando as palavras de Sócrates. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida, e no exame dessa vida, o arrependimento desempenha um papel crucial, guiando-nos pela senda do autoconhecimento e da integridade moral. Compreenda o perdão versus reconciliação, segundo o estoicismo. O estoicismo ensina que o perdão é libertador para quem perdoa, pois permite a libertação de ressentimentos e raiva. No entanto, reconciliação, o ato de restaurar uma relação, pode não ser sempre possível ou desejável. O estoicismo encoraja a avaliação das situações com base na razão e na virtude, decidindo se a reconciliação alinha-se com seus valores fundamentais. No vasto e intrincado tecido da experiência humana, perdão e reconciliação surgem como dois fios distintos, entrelaçados com a essência do viver estoico. A sabedoria dos estoicos nos guia através desta complexa trama, iluminando o caminho para uma compreensão profunda desses conceitos e sua aplicação na prática da virtude. O perdão, na visão estoica, é um ato de libertação, não para o outro, mas para si mesmo. Marco Aurélio, cuja meditação refletia a busca incessante pela serenidade interior, nos aconselha: a melhor maneira de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Aqui o perdão é visto não como uma concessão ao outro, mas como uma afirmação de independência frente às ações alheias. Ao perdoar, não permitimos que as ações de outros perturbem nossa paz interior, mantendo assim nosso equilíbrio e nossa dignidade. Reconciliação, por outro lado, envolve a restauração de relações rompidas, um processo que pode ou não ser possível ou desejável, dependendo das circunstâncias. O estoicismo, com sua ênfase na aceitação daquilo que está fora de nosso controle, nos ensina que, enquanto o perdão reside inteiramente em nossas mãos, a reconciliação é um campo onde jogam as vontades de ambas as partes. Como Epicteto nos lembra, não são as coisas que nos perturbam, mas nossa interpretação das coisas. Assim, enquanto podemos escolher perdoar, a reconciliação pode requerer um ajuste mútuo de interpretações e ações, algo que nem sempre está ao nosso alcance. Sêneca, ao contemplar a natureza humana, destacava a importância de entender as falhas dos outros como reflexo de nossa própria vulnerabilidade ao erro. Todos nós pecamos de alguma maneira. Se você relembra seus erros com gentileza, perdoará com facilidade. Neste sentido, o perdão estoico é um reconhecimento da falibilidade humana, um entendimento de que todos nós somos capazes de erro e que, através do perdão, podemos expressar a mais elevada forma de humanidade. A reconciliação, quando possível, é a manifestação prática desse perdão, a aplicação externa de uma virtude interna. No entanto, os estoicos nos alertam sobre a necessidade de manter a sabedoria e a prudência ao buscar a reconciliação. Deve-se avaliar se a restauração de uma relação é compatível com a vida virtuosa e se contribuirá para o nosso bem-estar e o dos outros. Como Marco Aurélio ponderava, faça o bem, seja generoso e auxilie outros, mas faça isso sem renunciar à sua própria integridade e bem-estar. Assim, no estoicismo, perdão e reconciliação são concebidos como duas expressões da virtude, distintas, mas interligadas. O perdão é um ato solitário de libertação da alma, enquanto a reconciliação é um diálogo entre almas, uma dança delicada que requer harmonia e compreensão mútua. Em ambos, reside a potência transformadora da filosofia estoica, a capacidade de transcender as vicissitudes externas e encontrar serenidade e força no domínio interior. Portanto,
Que nos lembremos da sabedoria de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio ao navegarmos pelas águas, por vezes turbulentas, das relações humanas. Que o perdão seja nosso leme e a reconciliação, quando guiada pela sabedoria, uma estrela a orientar nosso caminho. Assim, através da prática estoica, podemos aspirar a viver uma vida marcada pela paz, pela dignidade e pela virtude, independentemente das tempestades que possam surgir em nosso horizonte. Abordando problemas cotidianos. Para os estoicos, enfrentar desafios diários é uma oportunidade para praticar virtudes como a paciência, a perseverança e a temperança. A abordagem estoica é utilizar cada obstáculo como um meio de fortalecer o caráter e a resiliência. Na tapeçaria da existência, cada dia traz consigo um mosaico de problemas cotidianos, cada um desafiando-nos a responder com nossa mais elevada expressão de caráter. A filosofia estoica, um farol de sabedoria em meio às tempestades da vida, oferece orientações valiosas sobre como abordar esses desafios diários. Da mesma forma, as reflexões de filósofos de eras passadas até o presente nos convidam a uma compreensão mais profunda de nossa capacidade de enfrentar e transcender as adversidades. Marco Aurélio, um imperador cuja alma estava vestida com a armadura da filosofia, nos lembra de que tudo o que acontece, acontece como deveria acontecer, e se você observar cuidadosamente, verá isso ser verdade. Esta perspectiva não é um convite à passividade, mas um chamado ao reconhecimento da ordem natural das coisas e a nossa capacidade de encontrar serenidade dentro dessa ordem. É na aceitação do fluxo da vida que podemos encontrar a força para enfrentar os problemas cotidianos com equanimidade. Epicteto, um mestre na arte de viver, ensinava que não são os eventos que nos perturbam, mas nossa interpretação desses eventos. Assim, ao abordar os problemas diários, somos convidados a examinar nossas percepções e crenças sobre as situações que enfrentamos. Ao mudar nosso diálogo interno, podemos transformar nossa experiência dos eventos externos, encontrando caminhos para agir com virtude e integridade, independentemente das circunstâncias. Assim, ao abordar os problemas diários, somos convidados a examinar nossas percepções e crenças sobre as situações que enfrentamos. Ao mudar nosso diálogo interno, podemos transformar nossa experiência dos eventos externos, encontrando caminhos para agir com virtude e integridade, independentemente das circunstâncias. Sêneca, um filósofo cuja vida foi um testemunho da busca pela sabedoria, nos aconselha a não nos perturbar com coisas que não podemos controlar. Em vez de gastar nossa energia em preocupações infrutíferas, devemos focar no que está ao nosso alcance, nossas próprias ações e atitudes. Este foco no que podemos controlar é essencial para abordar os problemas cotidianos com eficácia e para cultivar a paz interior. Aristóteles, buscando o caminho do meio, nos lembra da importância da virtude da prudência, a habilidade de tomar decisões corretas no momento certo. Ao enfrentarmos problemas cotidianos, a prudência nos guia a agir de maneira apropriada, equilibrando coragem e cautela e buscando sempre o bem maior. No mundo contemporâneo, onde os desafios diários podem parecer esmagadores, as vozes dos filósofos atuais ecoam a sabedoria antiga, lembrando-nos da importância de viver conscientemente e com propósito. Como disse Thich Nhat Hanh, a mente pode ir em 1000 direções, mas neste caminho belo eu ando em paz. Neste espírito, ao abordar os problemas cotidianos, somos encorajados a manter a presença e a atenção plena, reconhecendo que cada momento é uma oportunidade para praticar a virtude. Portanto, ao enfrentarmos os desafios diários, que possamos fazê-lo com a serenidade de Marco Aurélio, a percepção de Epicteto, a focalização de Sêneca, a prudência de Aristóteles e a atenção plena de Thich Nhat Hanh. Que cada problema seja visto não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para crescer, aprender e demonstrar nossa virtude. E assim, dia após dia, possamos tecer a magnífica tapeçaria de nossas vidas com fios de coragem, sabedoria e compaixão.
da rejeição ao autorrespeito. O estoicismo oferece uma perspectiva valiosa sobre a rejeição, ensinando que o valor próprio não deve depender da aprovação externa. Ao cultivar o autorrespeito, baseado em viver de acordo com seus próprios valores e virtudes, torna-se possível enfrentar a rejeição com serenidade e confiança. Na longa e sinuosa estrada da vida, poucas experiências são tão universalmente compartilhadas quanto a rejeição. Este companheiro indesejável, em suas muitas formas, testa nossa resiliência e questiona nosso valor. No entanto, a sabedoria estoica, juntamente com os ensinamentos de filósofos de eras passadas até o presente, oferece uma bússola para navegar por este terreno árido, guiando-nos da rejeição ao autorrespeito. Marco Aurélio, cujos pensamentos foram cunhados nas fornalhas de desafios imperiais, nos lembra de que a opinião de outra pessoa sobre você não tem que se tornar a sua realidade. A rejeição, por mais dolorosa que seja, não define quem somos. É meramente uma percepção externa, sujeita às limitações e preconceitos do outro. O autorrespeito, portanto, começa com a rejeição da ideia de que nosso valor depende da validação alheia. Epicteto, com a clareza que caracteriza a filosofia estoica, ensina: se você está aflito por qualquer coisa externa, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. A rejeição, vista sob esta luz, é uma oportunidade para exercitar nosso poder de interpretação, escolhendo respostas que afirmem nosso autorrespeito e integridade. Sêneca, um mestre no manejo das adversidades da vida, aconselha-nos a olhar para dentro, para encontrar nossa fortaleza. Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. A rejeição, portanto, deve ser enfrentada não com evasão, mas com coragem. Um convite para ousar acreditar em nosso próprio valor, apesar das opiniões contrárias. Aristóteles, ao ponderar sobre a ética e a busca pela vida boa, sublinha a importância da autoconsciência e da autoaceitação para o cultivo da virtude. Conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria, ele nos ensina. O autorrespeito, neste contexto, emerge do profundo conhecimento de nossas próprias virtudes e falhas, um compromisso com a autenticidade que nos torna imunes às flechas da rejeição. No diálogo contemporâneo sobre a autoestima e o bem-estar, a voz de Carl Rogers ressoa com os ecos da antiguidade, enfatizando a importância da aceitação incondicional de si mesmo. A curiosa paradoxalidade é que quando me aceito como sou, então posso mudar, diz Rogers. Assim, a rejeição se torna um convite à autoaceitação, o primeiro passo no caminho para o autorrespeito e a transformação pessoal. Assim, diante da rejeição, somos convidados a nos voltar para dentro, buscando o autorrespeito não na aprovação externa, mas na solidez de nosso próprio caráter e na sinceridade de nossas próprias convicções. Que possamos lembrar das palavras destes sábios e encontrar nelas a força para transformar a dor da rejeição em uma profunda afirmação de nosso valor intrínseco. Nesta jornada, que o autorrespeito seja nossa estrela guia, iluminando o caminho através das sombras da dúvida e guiando-nos em direção à luz da autoaceitação e da integridade. E que, ao final, possamos descobrir que a rejeição, longe de ser um obstáculo, é uma ponte para o autoconhecimento e a autoestima verdadeira. Detalhes da natureza e suas mudanças. Os estoicos acreditam que compreender e aceitar a natureza, tanto a nossa própria natureza humana quanto a do mundo ao nosso redor, é essencial para viver uma vida plena. Isso inclui aceitar a mudança como uma constante, aprendendo a fluir com ela em vez de resistir. Na tapeçaria eterna do cosmos, onde cada fio entrelaçado narra a história da existência, a natureza e suas mudanças manifestam a ordem indelével que governa tudo. A filosofia estoica, com seu olhar sereno sobre o mundo, ensina-nos a contemplar essa ordem, a aceitá-la
e a encontrar nosso lugar dentro dela, harmonizando-nos com o fluxo incessante da vida. Marco Aurélio observava a natureza com reverência, reconhecendo-a como mestra suprema. Olhe profundamente para a natureza e então você entenderá tudo melhor. Ele poderia ter concordado, ecoando o sentimento atribuído a Albert Einstein séculos depois. Para Marco Aurélio, as mudanças na natureza eram reflexos da lógica divina, um lembrete de que tudo flui, nada permanece. Aceitar essa impermanência era aceitar a própria essência da vida. Epicteto, com sua sabedoria destilada em simplicidade, ensinava que não devemos tentar mudar as circunstâncias, mas sim nossas atitudes para com elas. Observar a natureza, com suas estações que vêm e vão, seus ciclos de nascimento, crescimento e decadência, é ver um exemplo supremo dessa atitude. A natureza não resiste às suas próprias mudanças, ela as abraça, adaptando-se e evoluindo em resposta a elas. Assim, o estoico busca imitar a natureza, aceitando as mudanças da vida com equanimidade e flexibilidade. Sêneca, em suas reflexões, destacava a importância de aprender com a natureza. A arte da vida é mais parecida com a luta do que com a dança, pois está pronta para enfrentar tanto o inesperado quanto o esperado. Ele poderia ter observado. A natureza, em sua luta e dança eternas, ensina-nos a arte da resiliência, a capacidade de enfrentar tempestades e secas com a mesma serenidade com que recebemos a chuva nutritiva e o sol que dá vida. Aristóteles, contemplando o mundo natural, via nele um cosmos ordenado, onde cada ser tinha um propósito e um lugar. Na natureza, nada é supérfluo, ele afirmava, sublinhando a interconexão de todas as coisas. As mudanças na natureza, por mais insignificantes que possam parecer, têm seu propósito, contribuindo para o equilíbrio e a harmonia do todo. Para o estoico, compreender isso é compreender que somos parte de algo maior e que nossa paz interior vem de viver em acordo com essa ordem natural. Na modernidade, onde a distância da natureza parece crescer a cada inovação tecnológica, a sabedoria dos filósofos estoicos e gregos nos chama de volta à essência. Thoreau, um filósofo da natureza em seu próprio direito, convidava à simplicidade e à contemplação. Para afetar a qualidade do dia, essa é a mais elevada das artes. Ele entendia que, ao nos sintonizarmos com os detalhes da natureza e suas mudanças, tocamos o divino, encontrando alegria e significado nos padrões eternos da existência. Portanto, que possamos olhar para a natureza não como um recurso a ser explorado, mas como uma fonte de sabedoria a ser honrada. Que as mudanças nas estações, no clima, na flora e na fauna nos lembrem da impermanência de todas as coisas e da beleza contida nessa transitoriedade. E que, ao abraçarmos as mudanças em nossas próprias vidas, possamos fazer isso com a graça e a fortaleza que a natureza demonstra a cada momento, encontrando paz na constante transformação que é a essência do ser. Experiências passadas como o melhor professor. A experiência é vista pelos estoicos como uma fonte inestimável de aprendizado. Cada erro, cada sucesso é uma oportunidade para crescer e melhorar. O estoicismo ensina a refletir sobre as experiências passadas de forma construtiva, sem se prender a elas de maneira negativa. Na vasta escola da vida, onde cada dia nos apresenta novas lições, as experiências passadas emergem como mestres silenciosos, cujos ensinamentos são inscritos não em tábuas de pedra, mas nas páginas da alma. A sabedoria estoica, juntamente com os pensamentos de filósofos através dos tempos, ilumina a importância de olhar para trás, não com nostalgia ou arrependimento, mas com os olhos da aprendizagem e do crescimento. Marco Aurélio via na reflexão um instrumento de autoaperfeiçoamento. O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Ele poderia ter meditado, sugerindo que nossas experiências passadas, tanto as alegrias quanto as aflições, devem ser examinadas à luz do bem maior, o desenvolvimento do caráter e a contribuição para a comunidade. Epicteto,
com a precisão de um cirurgião do espírito, nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas a nossa interpretação desses eventos. Assim, as experiências passadas se tornam o melhor professor quando abordadas com a perspectiva correta. Não é o que nos aconteceu que importa, mas como escolhemos interpretar e responder a esses eventos, moldando nosso futuro com as lições aprendidas. Sêneca, um filósofo que navegou pelas turbulentas águas da política romana, aconselhava: a vida, se bem compreendida, é suficiente. Ele via as experiências passadas como oportunidades para compreender melhor a complexidade da existência. Cada desafio superado uma etapa na construção de uma vida rica em sabedoria e virtude. Aristóteles ensinava que a virtude é alcançada pelo hábito e pela prática deliberada. Nesse sentido, as experiências passadas são nossos campos de treinamento, onde aprendemos a agir com justiça, coragem, temperança e sabedoria. Cada escolha feita, cada ação realizada é uma lição sobre como ser melhor, como viver uma vida que reflita nossos valores mais elevados. No diálogo entre o antigo e o moderno, a psicologia contemporânea reforça essa visão, com a ideia de que a resiliência se constrói através da superação de adversidades. Como disse Friedrich Nietzsche, aquilo que não me mata faz-me mais forte, ecoando a ideia estoica de que as experiências passadas, por mais difíceis que sejam, fortalecem nosso espírito e aprimoram nosso caráter. Assim, ao olharmos para as experiências passadas como o melhor professor, somos convidados a adotar uma postura de aprendizado contínuo. Que possamos, como Sócrates, manter a humildade do eterno aprendiz, sempre questionando, sempre crescendo, e que, ao refletirmos sobre o caminho percorrido, possamos fazer isso com gratidão pelas lições recebidas, comprometidos em usar esse conhecimento para moldar um futuro de maior sabedoria, virtude e felicidade. Neste sentido, as experiências passadas não são apenas recordações a serem guardadas ou lamentadas, mas sim faróis que iluminam nosso caminho, ajudando-nos a navegar pelas águas, por vezes turbulentas, da existência humana. Que cada um de nós possa abraçar essas lições, transformando cada experiência vivida em um degrau na ascensão pessoal rumo à sabedoria e à plenitude. A escolha da pausa antes de reagir. O estoicismo valoriza a importância de pausar e refletir antes de responder a eventos externos. Essa pausa permite que a razão prevaleça sobre a emoção impulsiva, levando a ações mais ponderadas e alinhadas com os valores pessoais. Na tapeçaria complexa da existência humana, onde cada fio de experiência entrelaça-se com o próximo, a escolha de pausar antes de reagir emerge como uma habilidade de inestimável valor. Este princípio, profundamente enraizado na sabedoria estoica, ressoa também através das vozes de filósofos antigos e contemporâneos, todos ecoando a importância dessa prática deliberada para uma vida virtuosa. Marco Aurélio, cujo reinado foi tanto um ato de governança quanto de introspecção, nos lembra da importância de manter o comando sobre nossas próprias mentes. A capacidade de se manter calmo e tranquilo com aqueles que nos rodeiam é sinal de um grande homem, ele poderia ter dito, destacando que a pausa antes de reagir é um sinal de força, não de fraqueza. Essa pausa é um espaço sagrado onde a razão pode prevalecer sobre a impulsividade, permitindo-nos responder, não reagir aos eventos ao nosso redor. Epicteto, um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da antiguidade, ensinava que não devemos ser perturbados por eventos externos. Nessa simples mas profunda observação, ele destaca o poder da pausa como um momento para reavaliar nossa interpretação dos eventos, escolhendo uma resposta que esteja em harmonia com nossos princípios mais elevados. Sêneca, um filósofo que navegou pelas complexidades da corte imperial romana, via na paciência uma virtude essencial. A melhor cura para a raiva é o adiamento, ele aconselhava, sugerindo que a pausa antes de reagir é um antídoto contra a precipitação
e os erros que dela advêm. Esta pausa permite que a serenidade se reinstale, guiando-nos a uma ação ponderada e proporcional. Aristóteles, ao considerar as virtudes do caráter, falava da importância da temperança e da moderação. A escolha de pausar antes de reagir reflete essas virtudes, permitindo que a razão guie nossas paixões, em vez de sermos arrastados por elas. Qualquer um pode ficar zangado. Isso é fácil, ele observava. Mas ficar zangado com a pessoa certa, na medida certa, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, isso não é fácil. A pausa é, portanto, um exercício de discernimento e sabedoria. No contexto moderno, a prática da mindfulness ou atenção plena ecoa essa sabedoria antiga, ensinando-nos a criar um espaço de consciência entre estímulo e resposta. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, encapsulou essa verdade ao dizer: entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta reside nosso crescimento e nossa liberdade. A pausa, então, torna-se um ato de liberdade, um momento para escolher uma resposta que reflita quem aspiramos ser. Assim, ao enfrentarmos as vicissitudes da vida, que possamos lembrar a sabedoria de Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca, Aristóteles e os ensinamentos contemporâneos sobre a atenção plena. Que a escolha da pausa antes de reagir seja uma prática constante, um lembrete de nossa capacidade de agir com virtude, discernimento e compaixão. E que nessa pausa possamos encontrar não apenas a sabedoria para responder adequadamente, mas também a serenidade e a liberdade que vem com o exercício consciente do nosso poder de escolha. Os ensinos estoicos para uma vida imprevista. A vida é repleta de incertezas e o estoicismo prepara seus seguidores para enfrentar o inesperado com equanimidade. Aceitando o que não podemos controlar e focando no que podemos, é possível navegar pelas surpresas da vida com graça e determinação. Em um universo onde o único constante é a mudança, a vida imprevista emerge como o cenário no qual os ensinamentos estoicos encontram sua mais profunda ressonância. A filosofia estoica, com suas raízes firmemente plantadas na razão e na virtude, nos oferece uma bússola para navegar pelas águas turbulentas do inesperado, ensinando-nos a manter a serenidade diante da tempestade e a agir com integridade independentemente das circunstâncias. Sêneca, cujas cartas fornecem um guia prático para a vida estoica, nos aconselha sobre a importância de estar preparado para a vida imprevista. A vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo dura, mas sim quão bem é encenada. Ele nos encoraja a aceitar e a adaptar-nos às reviravoltas da vida, cultivando a resiliência e a flexibilidade para responder aos desafios de forma construtiva. A filosofia estoica também nos ensina a valorizar a premeditação de adversidades, uma prática conhecida como premeditatio malorum. Ao contemplar antecipadamente os potenciais desafios e infortúnios, não somos pegos de surpresa quando eles ocorrem e estamos melhor preparados para enfrentá-los com serenidade e sabedoria. Os ensinamentos estoicos para uma vida imprevista vão além da mera aceitação passiva do destino. Eles nos convidam a abraçar ativamente nossa capacidade de crescer e aprender com cada experiência. O obstáculo no caminho se torna o caminho, Marco Aurélio nos ensina. Assim, os desafios inesperados se transformam em oportunidades para a prática da virtude, para aprofundar nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Em tempos modernos, onde a incerteza parece ser a única certeza, os ensinamentos estoicos oferecem um refúgio, uma estrutura para viver uma vida de propósito e significado, independentemente das circunstâncias. Que possamos, então, seguir o exemplo dos grandes filósofos estoicos, enfrentando a vida imprevista, com coragem, serenidade e a constante busca pela virtude. Assim, cada momento inesperado torna-se não uma fonte de temor, mas uma oportunidade para viver de acordo com nossos princípios mais elevados,
construindo a estrada das nossas vidas com tijolos de resiliência, sabedoria e paz interior. Emoção e razão, duas faces da mesma moeda. O estoicismo não prega a supressão das emoções, mas sim a compreensão delas e a busca por um equilíbrio entre emoção e razão, reconhecendo que as emoções podem fornecer insights valiosos, mas que as decisões devem ser guiadas pela razão. Na estrada intrincada da existência humana, emoção e razão são entrelaçadas como duas faces da mesma moeda, elementos indissociáveis que compõem a complexidade do ser. A sabedoria estoica, enriquecida pelos diálogos de filósofos através das eras, nos oferece uma luz para compreender essa dualidade, não como forças opostas, mas como companheiras que, quando harmonizadas, conduzem ao caminho da virtude e da felicidade. Marco Aurélio, guiado pela filosofia, refletia sobre essa união, observando que a razão e a emoção não são inimigos. São dois aspectos da mente humana, cada um dos quais tem seu papel próprio. Em suas meditações, ele nos aconselha a não sermos arrastados pelas correntezas emocionais sem o leme da razão, mas também reconhece o valor das emoções como sinais do nosso interior, que, quando interpretados pela razão, podem nos guiar para agir corretamente. Epicteto, com a clareza que caracteriza o pensamento estoico, nos ensina a distinção entre o que está e o que não está em nosso poder. As emoções, argumenta ele, surgem de nossos julgamentos sobre as coisas, e é aqui que a razão deve entrar, não para suprimir as emoções, mas para avaliar e, se necessário, corrigir esses julgamentos. Não tente extinguir as emoções, mas redirecione-as, ele poderia sugerir, pois é a razão que nos permite discernir o caminho correto. Sêneca, por sua vez, via as emoções como ventos que podem tanto encher as velas do nosso navio, impulsionando-nos para frente, quanto nos desviar do curso, se não forem adequadamente controladas pela razão. A emoção, quando é pura, é evidência de que a razão foi ouvida e compreendida. Mas a emoção descontrolada é um sinal de que a razão foi ignorada, ele poderia nos lembrar. Aristóteles, embora não um estoico, contribui significativamente para esse diálogo, com sua concepção de virtude ética como um meio-termo entre excessos emocionais e deficiências racionais. A virtude, dizia, é atingida mantendo o equilíbrio correto entre a paixão e a razão, como o timoneiro que navega seu navio com habilidade entre rochas perigosas. Na contemporaneidade, essa interação entre emoção e razão continua a ser um campo fértil de exploração, com a psicologia moderna reconhecendo a importância de ambos os aspectos na tomada de decisão e no bem-estar emocional. Daniel Goleman, em sua obra sobre inteligência emocional, reitera essa visão, argumentando que a inteligência emocional é a habilidade de entender e gerenciar nossas emoções e as dos outros, utilizando essa compreensão para guiar nosso pensamento e ações de maneira eficaz. Assim, na intersecção entre emoção e razão, encontramos não uma batalha, mas um diálogo, uma dança, em que cada passo, guiado pela sabedoria estoica e enriquecido pelo pensamento filosófico ao longo dos séculos, nos aproxima de uma vida plena e virtuosa, que possamos aprender a ouvir tanto a voz da emoção quanto o chamado da razão, permitindo que cada um informe e enriqueça o outro, conduzindo-nos por um caminho iluminado pela compreensão e pela harmonia interior. Você é o autor da sua vida. Finalmente, o estoicismo ensina que, embora não possamos controlar os eventos externos, temos total domínio sobre nossas próprias ações, reações e atitudes. Assumir responsabilidade pela própria vida é o primeiro passo para viver de acordo com os próprios valores e virtudes, tornando-se verdadeiramente o autor da sua vida. Na grande narrativa da existência, cada ser humano é simultaneamente o autor e o protagonista de sua própria história. Esta verdade imemorial, ecoada nas salas de estudo dos estoicos, nos lembra da soberania que possuímos sobre nossas vidas, não através do controle sobre os eventos externos,
mas pela autoridade sobre nossas percepções, escolhas e reações. A filosofia estoica, juntamente com as vozes de sábios de todas as eras, nos guia na arte de escrever nossa própria epopeia, uma história não de circunstâncias, mas de caráter. Marco Aurélio nos ensina que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Assim, somos lembrados de que, embora não possamos escolher os cenários e os personagens que entram em nossa vida, temos o poder de escolher o papel que desempenhamos e a interpretação que damos a esses eventos. Epicteto, com a simplicidade e a profundidade características do estoicismo, afirma que essa perspectiva nos confere a liberdade de reescrever nossa narrativa interna, transformando obstáculos em oportunidades e fracassos em lições. Somos, portanto, os editores de nossa própria realidade, capazes de moldar o enredo de nossa vida através da escolha consciente e da reflexão. Sêneca, ao contemplar a natureza efêmera da existência, nos incentiva a não desperdiçar nosso tempo com trivialidades, mas a viver cada momento com propósito e intenção. Não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito, ele lamenta. Assim, a escrita de nossa vida deve ser feita com tinta de ações significativas e palavras ponderadas, cada capítulo refletindo nossa dedicação em viver de acordo com nossos valores mais elevados. Aristóteles, embora caminhe por uma trilha filosófica distinta, complementa esta visão com sua ideia de eudaimonia, uma vida boa vivida pela virtude. Ele nos lembra de que somos os artífices de nossa felicidade através da prática deliberada da excelência. A narrativa de nossa vida, portanto, é tecida com os fios de nossas virtudes, cada ação uma pincelada na obra de arte, que é uma vida bem vivida. No diálogo com o presente, a ideia de que somos os autores de nossa vida ressoa com o conceito de autenticidade, um chamado para viver de forma alinhada com nosso verdadeiro eu. Como disse Ralph Waldo Emerson, ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é a maior realização. Assim, a história que escrevemos é mais autêntica quando reflete nossa essência, quando cada palavra e cada ação são fiéis ao que somos. Portanto, que possamos abraçar o poder que temos como autores de nossa vida, enfrentando cada desafio com coragem, cada alegria com gratidão e cada escolha com sabedoria. Que nossa história seja marcada pela busca incessante pela virtude, pelo compromisso com o crescimento pessoal e pela coragem de viver verdadeiramente. E que, ao final de nossos dias, possamos olhar para trás e ver uma vida não apenas vivida, mas bem escrita, uma narrativa de significado, beleza e propósito. Agora, meus amigos, vocês possuem em mãos todas as técnicas estoicas necessárias. Este vídeo permanecerá disponível para que vocês possam revisitá-lo sempre que sentirem a necessidade de renovar sua sabedoria. E, se desejam expandir ainda mais seus conhecimentos, convido-os a adquirir nosso e-book. Caso este conteúdo tenha tocado vocês de alguma forma, por favor, compartilhem suas impressões nos comentários escrevendo "Eu estou aqui". Até a próxima!